nós vamos iniciar uma série de mensagens com o tema inabalável. Deus quer falar aos nossos corações sobre algo que pouco se fala no ambiente cristão, no ambiente de igreja, no ambiente religioso. Nós vamos falar sobre mentalidade, nós vamos falar sobre saúde emocional. Nós teremos uma série de mensagens no mês inteiro de setembro, e Deus vai falar poderosamente com você sobre essa área, e eu tenho certeza, o que eu vou compartilhar com você, que o que eu vou começar a dividir hoje vai começar a trazer um romper, realmente um destravar no seu coração, e especialmente na sua mentalidade, porque vai quebrar paradigmas, especialmente da sua espiritualidade e daquilo que você às vezes acreditava como funcionavam as coisas de Deus. Hoje eu quero compartilhar essa primeira mensagem dessa série de algo que foi contundente na minha experiência de vida e especialmente na minha caminhada cristã. Entender o que eu vou dividir aqui com vocês hoje pode mudar radicalmente a sua história. E eu não estou exagerando em relação a isso. Eu vou dividir algo do meu coração, mas que eu creio que é uma revelação da palavra de Deus, que a princípio é desconhecida para alguns, mas depois de compreender, parece tão óbvia. E é libertador compreender o que nós vamos dividir aqui hoje e nessa série toda. Então, eu quero te convidar, você que está aqui, os próximos domingos nós seguiremos com essa série. Então, se você conhece pessoas que têm enfrentado desafios pessoais ligados à sua saúde emocional, à sua mentalidade, tanto pessoas que passam por situações clínicas, como depressão, ansiedade, outros tipos de transtornos, ou pessoas que não têm um diagnóstico, mas você vê claramente que enfrentam uma grande batalha na mente. Então, eu quero te convidar te desafiar a convidar essas pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso nesse mês. Amém? O Salmo 125 tem uma promessa de Deus que diz assim, talvez você saiba desse texto de cor, conheça ele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, ou que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Vamos falar de novo? Os que confiam, repitam após mim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa é uma promessa de Deus. É possível ser alguém inabalável. Isso não é exagero, não é chamada, e não é uma hipérbole aqui, um exagero de palavra. É uma promessa de Deus. É possível ser alguém inabalável, alguém que tem um tipo de estrutura de vida que nada o derruba. Alguém que tem um tipo de estrutura de alma, de mentalidade, de coração, que passa por qualquer que seja a situação, por pior que seja ela, e não se abala. Há uma promessa de Deus. Agora, talvez ler esse versículo, você fala, mas eu confio no Senhor, por que eu passo por situações? Por que eu me desamparo, me sinto desamparado? Por que eu me sinto triste? Por que eu tenho ansiedade? Por que eu tenho depressão? Será que eu não confio de verdade? E talvez, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria só fé não basta, mas você vai entender o que eu quero dizer. Porque talvez o versículo, e é uma coisa que você precisa aprender em relação à palavra de Deus, versículos isolados não podem formar entendimentos e doutrinas. Você precisa entender a palavra de Deus como um todo. E eu sei que esse texto é maravilhoso. Os que confiam no Senhor são como os montes do Senhor, que não se pode abalar. E isso te frustra, porque você acredita confiar em Deus e passou por muitas situações que te abalaram. E aí fica um paradoxo. Fica um negócio que não funciona. Então, ou realmente esse texto não funciona, ou tem um problema em mim, mas hoje eu quero te ajudar a entender algo mais profundo da palavra de Deus. Existe algo que a maioria das pessoas religiosas, por culpa da própria religião em si, da espiritualidade, que essas pessoas ignoram, que é a respeito da mentalidade. E é algo que nós precisamos aprender biblicamente e entender o quanto isso é importante para a sua vida. É algo importantíssimo. Nós, hoje, nos tornamos uma geração extremamente frágil emocionalmente. Nós somos uma geração, nós hoje somos a geração mais ansiosa. Nós vivemos praticamente um colapso de problemas e de transtornos emocionais.
Nunca se teve tantas pessoas no mundo ansiosas, depressivas e com diversos transtornos, e cada vez mais tem um transtorno novo, é um T, alguma coisa a mais que surge, e tem T de tudo quanto é coisa. Eu já falei para o Mara, acho que eu nem vou no psiquiatra, porque ele já me devolve já uns 3, 4 T aí, que eu não quero sair de lá, porque é assim, né? Eu com certeza já receberia vários desses, porque nós vivemos em um momento, em uma época, em que as pessoas, por alguns fatores, elas não sabem lidar com o seu mundo interno. Elas não sabem lidar. E, somado a vários elementos, como o tipo de construção social que vivemos, o tipo de mentalidade que a nossa cultura tem, o tipo de hábitos que desenvolvemos, tanto deles, hábitos fisiológicos, o tipo de comida que a gente come, o tipo de vida ociosa que a gente leva, sabe? Só o simples fator de que teu pai, teu avô acordava todo dia, 6 horas da manhã, ia para a roça, pegar enxada e suar o dia inteiro, só isso já é um grande fator. A gente pega o celular, vai para uma cadeira, senta na frente do notebook e fica o dia inteiro. Só isso já é um elemento chave de que mudou radicalmente algo na nossa geração. Eu não vou nem falar do que a gente come, como a nossa produção hormonal foi totalmente alterada pelas coisas que a gente come. E aí a produção de dopamina, serotonina, ocitocina, tudo isso foi desregulado. Estamos cada vez mais ansiosos, sem satisfação básica de vida, e precisamos de estimulantes maiores. A gente precisa das telas, a gente precisa de emoções radicais, a gente precisa de experiências, senão a gente entra num colapso, entra num buraco. E eu poderia aqui citar elementos dos mais diversos sobre o porquê que somos como somos e por que estamos como estamos. Mas eu creio que você já sabe que a gente se tornou uma geração doente emocionalmente. Mas eu não quero nem chegar nesse ponto. Existe uma outra compreensão que a gente precisa entender. A religião, em geral, e agora eu vou falar de nós, evangélicos, porque nós precisamos falar de nós, deixa os outros que cuidem deles, vamos falar de nós. Nós, evangélicos, nós não conseguimos, eu vou falar em geral, nós não conseguimos dar as respostas que as pessoas precisam nessas áreas. A igreja evangélica na história mistificou o que não deveria ser mistificado. Espiritualizou o que não deveria ser espiritualizado. E as pessoas ficaram, é o inimigo, rapaz, é uma batalha. E não era. Eram outras coisas, ignoradas pelos cristãos, enfim. E aí a pessoa estava lá depressiva, a pessoa estava ansiosa, a pessoa tinha problemas de transtornos dos mais diversos, a pessoa tinha problemas na vida, financeiros, familiares, emocionais, de todos os aspectos, e era o inimigo, era uma batalha, é uma tormenta que está passando, e pode ser, tudo bem, mas essa ignorância, essa mistificação, esse negócio espiritualizado da maneira errada, fazia a pessoa ignorar o verdadeiro problema. E por ignorar o verdadeiro problema, ignorava também e não desfrutava dos remédios bíblicos para resolver esse problema. E talvez você enfrenta isso em todas as áreas da sua vida. Eu vejo as pessoas... Eu cresci, meu irmão, eu vou te contar, eu cresci num ambiente religioso que as pessoas passavam pelos mais diversos problemas em todas as áreas, financeira, conjugal, familiar, emocional, e elas viviam eu vou usar a palavra porque você vai entender o que eu quero dizer. Elas viviam uma ausência de graça de Deus, ou seja, elas viviam uma vida desgraçada, mesmo tendo fé, mesmo crendo em Deus. Pessoas, quantas vezes, eu vou falar aqui de mim, a minha família, meu pai, minha mãe, eles foram pobres a vida inteira, vêm de famílias muito simples, de pobres. Eu não gosto de usar a palavra humilde, porque não é. Humildade não é não ter dinheiro. Tem pobre que é arrogante e tem rico que é humilde. Humildade é uma virtude diferente. Eles eram pobres, ausentes de recursos, vieram de famílias assim. Meu pai, eu nasci numa realidade ainda pior da minha família, porque meu pai estava missionário na Argentina, então era uma circunstância difícil pra caramba, escassez. Então eu cresci em escassez financeira. E ouvindo frases sempre muito genéricas a respeito dos problemas que a gente enfrentava. Então, todo problema financeiro que a gente enfrentava era uma coisa assim, é o inimigo, é batalha, é a luta, sabe? Mas nunca se falava o nome certo das coisas.
má administração, sabe, falta de planejamento, essas coisas não se falava. Era só, você entendeu? E o problema é que isso vai desenvolvendo um tipo de mentalidade de ignorar os princípios que levam à prosperidade, porque espiritualizava de forma errada aquilo que não deveria ser espiritualizado, sabe? Todo mundo aqui, talvez, ou uns mais, outros menos, principalmente aqueles que já foram pobres, desenvolveram alguns hábitos, né, ou algum tipo de mentalidade de pobre, né? Talvez você tenha alguma aí, eu tenho várias que eu tento, é difícil, né? O shampoo, rapaz, shampoo foi criado para ser eterno. Acabou o shampoo, mete água dentro, dá uma balançada e vira outro, é novo, zero bala. Shampoo? Ih, rapaz, acabou o shampoo, mete água dentro, dá uma chacoalhada e tá novo, não é? Eu, quando tive meu primeiro carro, eu vivia sem gasolina na rua. E quando a gasolina acabava e eu ficava no meio da rua, e eu tinha que chamar alguém, eu tinha que pegar uma garrafa e procurar um posto, eu sempre dava um jeito de abastecer. Por que eu não abastecia antes? Parecia que era um tipo de mentalidade, que eu precisava esperar o negócio acabar para ficar na rua. Era um troço, uma escravidão, um negócio assim que... E aí eu lembro que a primeira vez que eu tive um carro, que não era, né, eu tinha um ninho velho, quebrado aos pedaços e tal. Aí eu comprei um carro que tinha computador de bordo, tinha uns negócios assim, e aí o carro não funciona, porque o ninho me avisava que estava, porque o ponteiro não marcava, né? Mas ele me avisava, nós tínhamos uma relação meio íntima, assim. Então ele começava a dar uma falhada, assim, quando ele começava a fazer assim, rapaz, tá acabando a gasolina. Aí eu já sentia. Aí eu comprei um carro que não dava isso, ele simplesmente parava. Quando o combustível estava... Eu vivia na reserva com um carro desse. E alguém já tinha me avisado, rapaz, você vai queimar a bomba de combustível, negócio e tal. Né? Eu vivia na reserva. Quando, de repente, um dia eu estou lá estacionado, eu tinha chegado com o carro normal, sem falhar, sem balançar. De repente, ele não saiu de lá. E era só gasolina. O carro, ele falou, não saio. Porque eu não sou feito para pobre. É isso que ele falou para mim. Não dá para mim. Mentalidade. Eu era pequeno, já contei isso para vocês, a gente morava, a igreja era numa rua, no centro da cidade. Nós éramos bem pobres, mas a igreja era, e a gente morava em cima da igreja. E todos os meus amigos de infância, as famílias dos amigos, sempre me viam me acolheram assim como mais um filho, né, da vizinhança. Então, as mulheres, os pais, sempre em datas especiais como Natal, enfim, sempre me presenteavam também. Porque lá é muito forte a cultura do Natal, realmente assim é forte mesmo. Eles fazem assim, fazem lá o presépio, fazem a ceia, dão presentes para as crianças. Aqui também, mas lá é muito forte. E faziam todo ano faziam cartinhas na rua, né? As crianças da rua faziam a cartinha e uma das moradoras da rua presenteava todo mundo, né? E eu lembro o primeiro ano que eu participei, né, que me chamaram e tal, eu sempre sabia, né, eu sempre soube que as famílias, as crianças das famílias ganhavam brinquedos, coisa que eu nunca tive, assim. E aí eles ganhavam brinquedos e tal, eu falava, uau, eu vou ganhar também, porque chegou a cartinha, né, cartinha do Papai Noel. Eu não acreditava no Papai Noel, meu pai já tinha explicado, mas eu queria aproveitar a oportunidade para ser beneficiado, né, enfim. E aí eu escrevi na cartinha assim, né, eu quero um brinquedo e tal, e colocava o nome do brinquedo, né, uma bola, uma arminha, uma coisa assim e tal. E de repente veio o presente, todas as crianças abrindo, e um ganhando brinquedo e tal, e eu ganhava sempre roupa. Não sei por quê. E normalmente era cuequinha, meia, sabe? E criança não quer roupa. Criança não gosta de roupa, é mãe que gosta de roupa. Mas hoje eu entendo, né? Os adultos estavam vendo a minha realidade, né? Rapaz, o Rona precisa de roupa, né? E eles davam roupa para mim. E eu ficava indignado. Aí no outro Natal botei assim com letras garrafais. Por favor, Papai Noel, me dê algo divertido. Aí eu ganhei uma cueca e uma meia do Batman, né? Para me divertir com a cueca. Mas essa escassez, essa mentalidade foi algo que sempre me acompanhou e foi algo muito difícil. E quando você cresce e você não entende a fé e os princípios da palavra de Deus, você não desfruta da liberdade, das coisas que Deus tem para a sua vida. Isso em todas as áreas, família, finanças, vida emocional, saúde emocional, em todos os aspectos é a mesma coisa. Existe algo que precisa ser mudado. A palavra de Deus nos apresenta uma realidade espiritual capaz de nos tornar vitoriosos em todas as batalhas, inclusive a da mente. Deus tem
recursos para você, tanto da sua palavra quanto do poder do Espírito Santo, para que você seja vitorioso em tudo, inclusive nas batalhas da mente. Agora, existem coisas talvez que você ignora, que precisam ser vividas, entendidas e compreendidas. A primeira coisa, e eu quero dividir aqui só 3 grandes compreensões que vão ser fundamentais para essa série que nós vamos ter. A primeira grande compreensão que mudou minha vida, quando eu entendi isso, minha vida mudou, foi primeiro, a minha vida e a sua vida é resultado da sua mentalidade. E isso não soa espiritual. Por isso que eu fugia dessa convicção. Eu vou repetir. A minha vida e a sua vida é resultado da sua mentalidade. Cruz, na minha vida está na mão de Deus, pastor. E a gente não gosta desse tipo de afirmação. Eu vou repetir. A minha vida e a sua vida é resultado, a vida que você vive hoje. Dá uma olhada para o seu casamento, dá uma olhada para a sua conta bancária, dá uma olhada para tudo, dá uma olhada para a sua família. É resultado do tipo de mentalidade que você tem. Está repreendido, pastor, quem cuida da minha vida é Deus. Sim, Ele cuida. Mas existem coisas que Ele mesmo estabeleceu que você precisa aprender hoje. Primeira coisa que você precisa entender é que a sua vida é resultado da mentalidade que você tem. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Vamos repetir aqui? Olha só. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Vamos entender aqui. O autor aqui, no caso, é o sábio Salomão, está escrevendo, e a palavra coração no hebraico aqui, para sintetizar e para você entender com mais simplicidade, era uma descrição e uma palavra que eles utilizavam na época, porque eles não compreendiam com profundidade o interior da vida humana. Então, tenta imaginar há 2.800 anos atrás, alguém falando sobre os aspectos da mente, da vontade, dos sentidos. Eles não tinham descrição para isso. O termo utilizado era coração. Coração aqui é o centro dos seus pensamentos. É o centro das suas vontades, dos seus afetos, dos seus sentimentos. O que a Bíblia está dizendo, guarde a sua mente, guarde o seu pensamento, guarde as suas vontades, guarde os seus sentimentos, porque eles determinam o rumo da sua vida. É isso que Salomão está dizendo. Guarde a sua mente, e guardar aqui significa zelar, proteger, cuidar, entender, cultivar. Quando você compreende, zela, cuida da sua mente, você está cuidando daquilo que determina o rumo da sua vida. Pense em uma realidade ruim da sua vida hoje. Seja um problema financeiro, familiar, pense agora, pense nele agora. Qualquer problema que você enfrenta hoje na sua realidade, familiar, financeiro, espiritual, seja qual for, qualquer aspecto ruim da sua vida hoje. Quem tem algum aspecto ruim na sua vida hoje, alguma área que gostaria que fosse diferente? Levanta a mão aqui. Ok? Pensa nessa coisa. Sabe a origem desse problema aí? Qual é a origem desse problema? Será que você tem coragem de falar? Tua mente. A forma como você pensa. A forma como você lida com esse mundo interior que você tanto desconhece. E Deus quer que você aprenda a lidar com ele, entender ele e ver como ele funciona. Guardar significa zelar, significa entender, compreender, cuidar, manusear. Significa proteger, significa cultivar. E olha o que o sábio está dizendo, quando você cultiva, guarda, compreende, zela da sua mente, dos seus pensamentos, você tem condições de determinar o rumo da sua vida. Isso é poderoso. Eu falei, não, peraí, eu quero entender um pouco isso melhor. Meu irmão, entenda o seguinte, a sua vida é dirigida pela sua mentalidade. Existe uma compilação de uma compreensão dentro do campo do comportamento humano, que alguns variam um pouquinho nesse conceito, mas é tudo mais ou menos igual, que é muito simples. E a Bíblia já foi muito assertiva em relação a isso. A Bíblia nos dá a descrição do que são as janelas da alma. O que são as janelas da alma? O que eu vejo, o que eu ouço e o que eu sinto. Então, preste atenção. Visão, audição e o teu sinestésico, que é a descrição que se dá para essa capacidade sensorial de tato, mas de experiência fisiológica, isso afeta a sua vida de forma que forma ou que gera
pensamentos. O que você vê, o que você ouve, o que você experimenta, formam uma espécie de pensamento. E o que você pensa começa a construir, cultivar e formar, ou às vezes até gerar, alguns tipos de sentimentos. E todo sentimento é o catalisador de um comportamento, que é uma ação. E toda ação forma a minha realidade. Vamos lá. Não sei se alguém entendeu aqui? Vamos lá. O que eu vejo, o que eu ouço e o que eu sinto e experimento geram e despertam pensamentos. E tudo que eu penso é matéria-prima para emoções e sentimentos. E todo sentimento e toda emoção é um catalisador, é algo que potencializa, algo que desperta, algo que gera comportamentos e atitudes. E toda atitude que eu faço forma a minha realidade. Vamos de trás para frente. O banco manda a carta com a cobrança. Mas essa cobrança, ela é de uma conta, de uma dívida, de uma compra que você fez. Foi um comportamento, concorda comigo? E essa compra que você fez foi porque um dia você estava com muita vontade e se sentindo culpado, se sentindo triste, se sentindo só, se sentindo carente, e você quis se compensar comprando algo que você ainda não tinha capacidade e decidiu parcelar aquilo. Você nem precisava daquilo, mas aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de afirmação dominou a tua compulsão por comprar, e você foi lá e comprou aquela coisa que você não podia ter. Mas esse sentimento foi porque você está pensando muito sobre aquele bem. Vamos dar um exemplo aqui, um celular. Você pensava naquele celular o tempo todo, aí eu preciso de um celular, aquele celular, eu preciso daquele celular. Mas esse pensamento, ele não nasceu do nada. Você vive na internet, vendo as pessoas tendo aquele tipo de celular, e te faz pensar que aquelas pessoas são mais felizes porque tem aquele tipo de celular. E porque você pensa aquilo, é que tem uma carta de cobrança. Quem está entendendo aqui? Você está gritando, xingando a sua esposa, vocês estão tendo uma discussão horrível, vocês estão mal. E aquele negócio, um vai para um lado, outro para o outro, choro, criança vendo tudo aquilo, aquela situação constrangedora. E aquilo foi basicamente, vou resumir aqui, por uma discussão, por uma briga, mas em um momento você falou algo terrível. Foi um comportamento. Mas aquele comportamento não surgiu do nada. Você não acordou de manhã, vida boa. Hoje é dia de brigar. Vamos lá. É assim que a gente briga, gente? Parece que nos pega de surpresa. É ou não é? De repente, brigamos. É de repente? Não. Aquela discussão, aquela briga, aquele fato, é fruto de um conjunto de emoções que foram como combustíveis aqui. Mas essas emoções foram porque, em algum momento, ou em vários momentos, você tem aglutinado pensamentos. E esses pensamentos têm te feito sentir aquelas coisas. Mas esses pensamentos são por aquilo que você está se alimentando, ouvindo, pensando. Vou dar um exemplo. A mulher que briga por ciúme com o marido, não é do nada. É porque ela se sente abandonada, se sente, de alguma forma, menosprezada, se sente rejeitada, mas não se sente somente. Esse sentimento está sendo potencializado porque ela começou a conjecturar possibilidades dele estar traindo por causa do horário, por causa disso, por causa daquilo, por aquilo do outro, mas não vieram pensamentos do nada. Ela passa o dia inteiro com a sua colega de trabalho que conta como o marido trai ela e que é para cuidar do marido dela, porque o marido dela pode estar traindo da mesma forma como ela foi traída. Alguém está me ouvindo aqui? A coisa mais preciosa que nós temos são os nossos pensamentos. Por isso que quando Deus quer agir na sua vida, Ele age onde? Na nossa mente. E aí tem gente que acha que vai mudar de vida no corredor da bênção. Meu irmão, não tem corredor da bênção se tua mente não for transformada. Não vai dar certo. Você vai voltar amanhã e vai cometer os mesmos erros de sempre. Então, a primeira verdade que começou a revolucionar a minha compreensão do Evangelho e também da mentalidade é que a minha vida é resultado da minha mente. Mas existe uma outra verdade poderosa. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida não depende só de Deus. Rapaz, hoje é o culto da heresia, alguém pensou?
Ah, não, eu fui no culto errado, esse pastor está maluco. Vamos lá? Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu quero que você leia comigo. Vamos chegar a uma conclusão juntos aqui? Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem, ou não se conformem, segundo algumas versões, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Eu quero que você fale a palavra transformem-se. O que essa palavra significa nessa sentença? Que quem tem que se transformar? Quem tem que se transformar? Aqui, nessa palavra, claramente o texto está dizendo, você terá que se transformar. Transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Esse elemento textual aqui, ele é condicional. Ele está dizendo o seguinte, se não acontecer isso que eu acabei de pedir, o que vem pela frente não pode acontecer. Se não for feito o que eu acabei de descrever, ou seja, transformar-se pela renovação da mente, o que vem pela frente não pode acontecer. E o que é que vem pela frente? Ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não conseguem experimentar a vontade de Deus para a sua vida, mesmo que seja vontade de Deus, se vocês antes não forem capazes de serem transformados no entendimento. Enquanto tua mente não mudar, a vontade de Deus para a sua vida fica inacessível para você. Não porque Deus não pode, mas porque você não está pronto. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Ou seja, Deus tem uma vontade para a minha vida que fica encapsulada e não desfrutada, porque eu ainda não estou pronto para receber ela. E enquanto eu não for transformado no meu entendimento, na minha forma de pensar, por melhor que seja a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, ela não é desfrutável por mim. Paulo explica isso de uma outra maneira em Gálatas capítulo 4, quando ele diz assim, olha, o filho, herdeiro de Deus, das riquezas e das promessas de Deus, enquanto for imaturo, será como um escravo, que mesmo sendo filho e herdeiro, não desfrutará da herança. Olha o que Paulo está dizendo, numa grande casa há duas pessoas, há um escravo e há um filho. O filho é dono de tudo, ele é herdeiro de tudo, mas tem um problema, ele é imaturo, e por ser imaturo, ele tem que ficar debaixo de tutela, ou seja, o dinheiro é dele, mas ele não pode tocar no dinheiro. A riqueza é dele, mas ele não pode tocar na riqueza. E essa analogia que Paulo está fazendo é uma analogia das promessas e das riquezas espirituais que Deus tem para os seus filhos. Ou seja, as riquezas e as promessas espirituais para os filhos de Deus, paz, prosperidade, abundância, longanimidade, paciência, domínio próprio, sabe? Essa vida abundante do Espírito, ela é tua, mas só não é acessada por um motivo. A tua mente ainda não está pronta. E aí Paulo diz, o filho imaturo, mesmo sendo filho, tendo direito de tudo, vive uma vida como escravo. Vive uma vida como escravo. A vontade de Deus para a sua vida ela é boa, perfeita e agradável. Só que existe algo que precisa ser entendido sobre esse texto aqui. 3 coisas que eu entendo dessa passagem de Romanos 12, 2. Primeiro, o nosso molde de vida. Molde. O que é um molde? Molde é um instrumento que modela, que dá forma. Modelar é dar forma. O que dá forma à nossa vida, olha que poderoso isso. O que dá forma à nossa vida é a nossa mentalidade. O que constrói, o que coloca as coisas no lugar, o que dá forma é a nossa mente. A segunda coisa que eu entendo nessa passagem é que transformação de vida não acontece sem transformação de mentalidade. Eu vou repetir. Transformação de vida não acontece sem transformação de mentalidade. Sabia que tem um estudo que diz, e talvez ele possa ter sido atualizado, mas eu li isso faz muito tempo, que se toda a riqueza do mundo, fosse distribuída igualzinha por cada habitante na Terra, em menos
de 5 anos, a riqueza voltaria para as mesmas pessoas? Vou repetir. Eu não sei, esse tipo de coisa me dá uma ânsia de vômito quando eu escuto. Ai, Deus, me ajuda. Se todo o dinheiro do mundo fosse distribuído igualmente para todas as pessoas da terra, em 5 anos o dinheiro voltaria para as mesmas mãos. Porque dinheiro é só um resultado de uma mentalidade. A maioria dos problemas de saúde que nós temos não são problemas inevitáveis. São problemas frutos das decisões que nós tomamos. Dia após dia, com o que comemos, com como nós vivemos, com a rotina que levamos. A nossa vida é resultado do tipo de mentalidade que a gente tem. Eu li uma matéria na Isto É, em 2000 eu estava no 2º ano da faculdade, 2009, se eu não me engano, 2009. E a matéria era sobre 2 meninos que cresceram, eu não lembro qual favela era, mas era uma favela de São Paulo. Numa favela famosa, viviam em situação precária, e tinha um pai traficante, a mãe também usuária de drogas, pai traficante, droga, bebida e tudo mais. E houve um projeto social que foi feito, e os 2 meninos, eram 2 irmãos, foram alcançados por esse projeto, enfim, e a matéria era sobre o destino daqueles 2, 15 anos depois. Um daqueles 2 irmãos, por causa da vida que vivia, criou uma resistência de dizer, eu não quero essa vida para mim. E aproveitou aquela oportunidade, abraçou tudo que o projeto dava, estudou, conseguiu ingressar numa universidade, e a matéria era exatamente porque aquele menino tinha sido um dos lugares lá, uma das aprovações mais incríveis lá da USP. O irmão dele estava no mundo do tráfico, da droga, do crime. E os 2 tinham o mesmo círculo familiar, tinham os mesmos pais, tinham a mesma realidade, o mesmo contexto, as mesmas circunstâncias. Mas os 2 não tiveram a mesma mentalidade. E eu queria que você meditasse profundamente na tua vida hoje. Quantas coisas você colocou nas contas do diabo, do inimigo, do devorador, e faltou um espelho na sua vida. Faltou um espelho para enxergar, eu estou tomando decisões que eu não deveria tomar. Eu estou fazendo o que não deveria fazer, eu estou pensando o que não deveria pensar, eu estou andando com quem não deveria andar, eu estou me alimentando do que eu não deveria me alimentar, eu estou ouvindo o que não deveria ouvir, eu estou assistindo o que não deveria assistir, porque isso forma como eu penso, e como eu penso determina aquilo que eu sinto, o que eu sinto gera comportamentos, e os meus comportamentos criam a minha vida. Quantos estão ouvindo aqui? Então, desfrutar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, depende da nossa forma de pensar. Deus tem uma vontade para a sua vida, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mas ela tem uma condição: a mente que você tem, a mentalidade que você tem. E aí vem uma terceira verdade que impacta a minha vida e que vai nos chocar nos próximos dias. Você está preparado para... Quantos aqui têm mais de 5 anos de vida cristã? Levante a mão. Quantos têm mais de 10 anos de vida cristã? Quantos têm mais de 20 anos de vida cristã? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li esse texto, eu quase desmaiei. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Meu irmão, preste atenção, que essa é uma das coisas mais preciosas que Deus me deu na minha vida inteira. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Olha o poder das verdades que serão liberadas aqui agora. O apóstolo Pedro escrevendo à igreja, dizendo o seguinte: antes, no verso 1, 2 e 3, Pedro está dizendo sobre as gloriosas e preciosas riquezas de Deus para nós. Pedro está falando que para os filhos dele, Deus tem preciosas
e ricas promessas. Ok? Nesse contexto, ele diz o seguinte: e por causa da sua glória e excelência, a de Deus, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Agora preste atenção. Diante de tudo isso, ou seja, diante do fato que Deus tem muita coisa boa para mim, é isso que Pedro está dizendo. Vamos lá? Diante do fato que Deus tem coisas incríveis para a minha vida, riquezas, promessas, riqueza, não entenda, Deus não está preocupado necessariamente com riquezas materiais, isso é o que menos importa. Existem preciosas e ricas promessas de Deus, muito mais abundantes do que o dinheiro pode dar. Mas o sustento e a provisão material está incluído nisso. Agora, existe paz abundante, existe alegria abundante, existe felicidade abundante, existe satisfação abundante, existe bondade, graça, domínio próprio, existe harmonia. Imagina viver e experimentar todas essas riquezas espirituais. Isso é o que Deus tem para mim. Diante disso tudo, que é grande e maravilhoso, olha o que Pedro diz. Diante disso tudo, esforcem-se... essa parte eu não gostei. Vamos lá. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Preste atenção. Acrescentem à fé a excelência moral. E a excelência moral, o conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio. E ao domínio próprio, perseverança. Irmãos, quantas coisas você deixou de experimentar de Deus por falta de excelência moral? Por não ser diligente, atencioso, zeloso, esforçado? Quantas coisas você deixou de experimentar da parte de Deus por falta de conhecimento? Porque você é burro mesmo. Não estou te ofendendo, desculpa. É por falta de informação. Quantas coisas você deixa de experimentar de Deus por falta de controle, de domínio próprio, exercício da vontade, não saber controlar a sua vontade. Só isso. E ele continua. Ao domínio próprio, a perseverança. Quantas coisas você poderia ter desfrutado se não tivesse desistido? Ei, alguém está me ouvindo aqui? Quantas bênçãos e riquezas você poderia ter experimentado de Deus se não tivesse desistido? E isso é algo que tem que vir de você, é um esforço teu. Mesmo Deus querendo te dar, existe uma parte que tem que corresponder ao que Ele quer te dar. Perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Agora aqui, quando eu cheguei nessa parte, se eu queria morrer, você vai falar, Deus, para, está doendo. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão no pleno conhecimento de Cristo. Tem uma outra versão que diz assim, ó, para que vocês, mesmo tendo o pleno conhecimento de Cristo, não vivam uma vida inútil e inoperante. Sabe o que Pedro está dizendo? É possível você crer em Jesus, conhecer o Evangelho e viver uma vida inútil e inoperante, porque não acrescentou a fé, o conhecimento, o domínio, a perseverança. Ei, alguém está me ouvindo aqui? Mas eu tinha fé, mas eu criei em Deus, mas eu orei muito. Mas faltou acrescentar à fé algo que parte de você. E o que parte de você são coisas, elementos que não podem ser ignorados, mas que muitas vezes a fé e a religião ignorou. Você precisa ter conhecimento. Meu irmão, eu posso te dar uma notícia? Tem gente que abre negócio empresarial porque tem uma palavra de Deus sobre sua vida, entendeu? E porque tem o desejo, e porque tem a vontade, e porque orou bastante. Amém, legal, muito bom. Ok, já foi no Sebrae, já pegou alguma consultoria, já estudou sobre isso, qual é o teu conhecimento de mercado, qual foi o business plan que você fez, qual foi o planejamento de negócio, quem é que está... nós estamos aqui na cara, na coragem, na vontade. Pois é, irmão, faltou acrescentar a fé, o conhecimento. Esse é o culto que a gente quer ir embora, né? O que eu vim hoje? Tem
coisas que não são espirituais, mas que produzem efeitos espirituais. Olha o que a Bíblia está dizendo, acrescentem a fé, tudo isso, porque quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão, mesmo no pleno conhecimento de Cristo. E aqui é para fechar com chave de ouro. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados os seus antigos pecados. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem não entende que é necessário se desenvolver em algumas virtudes, vivem como cegos que ignoram o verdadeiro sentido da graça. Achando que Deus vai fazer por você algo que Ele não prometeu que faria. E mentalidade tem tudo a ver com isso. Mano, por que você está falando sobre isso? Eu achei que hoje seria sobre... Você ia falar sobre ansiedade, sobre depressão, você ia falar sobre batalhas da mente. Meu irmão, se você não entender quão profundo é o paradigma de que tem coisas que estão na sua mão, você não vai desfrutar das verdades que virão pela frente que Deus quer te fazer viver. Porque você vai continuar jogando nas costas do diabo aquilo que na verdade tem a ver com você. Quantas vezes em mesas de aconselhamento, pessoas passando por problemas clínicos, de alguns tipos de transtornos, e eu começo o aconselhamento, entendo a situação, oro por aquilo, mas imediatamente falo, tem algumas tarefas, vou precisar que você comece a caminhar, comece a fazer atividade física, que você procure um nutricionista. Mas pastor, não tem nada a ver, meu problema é espiritual. Eu falei, então, é espiritual. Vamos mudar a alimentação, vamos... Não, pastor, não vai fazer uma oração braba aí para ver se... Irmão, não tem oração braba. Oração braba é você criar vergonha na cara e começar a mudar a sua vida. Porque isso, primeiro, precisa afetar a tua vida prática, a tua realidade, para que a tua mente comece a ser alinhada para aquilo que Deus tem para você. Para que a verdade do Evangelho encontre terreno fértil. Faz sentido? Uma aqui, graças a Deus. Só fé não basta. Fala assim comigo, só fé não basta. As promessas de Deus são pela graça. Vou repetir aqui, as promessas são pela graça. Mas o desfrute delas é por esforço. Dá trabalho alinhar a tua mentalidade. Dá trabalho experimentar de favor de Deus no teu casamento. Dá trabalho ter saúde física. Meu irmão, você quer acordar de manhã magro? Não tem isso não, para de comer, é doido? Vai para academia, vai, não tem jeito. Dá trabalho ter saúde emocional, dá trabalho ser curado da ansiedade. Dá trabalho, meu irmão. Eu creio que Deus é poderoso para fazer o sobrenatural, mas tem pedras que Ele não vai remover, porque você precisa aprender. Deus pode fazer qualquer coisa, meu irmão. Deus pode pegar o pior do depressivo, o pior do ansioso, o pior do transtorno psicológico que for. O Deus pode pegar qualquer realidade financeira e mudar na hora. Mas se você não for mudado, amanhã você volta no mesmo estado. Por isso, quando Ele vai ressuscitar Lázaro, Ele chega pronto para ressuscitar Lázaro. Mas Ele pede para o pessoal remover a pedra. Porque a pedra eles podiam fazer. Jesus está dizendo, a pedra é com vocês, deixa que a ressurreição é comigo. Tem coisas que você vai ter que se mover, você vai ter que ter conhecimento, inteligência, se munir de recursos, de aprendizado. Por que nós vivemos essa loucura cristã, evangélica, em geral, mística? Por causa da ignorância. Por não entender a verdade do Evangelho. Por não entender que existe algo que eu preciso fazer. Nós precisamos desenvolver virtudes que complementam a fé. Sim, a fé ela é a base que te leva à graça. Mas são virtudes que te dão acesso às promessas de Deus. As virtudes que você desenvolve, diligência, perseverança, conhecimento, domínio próprio, vontade, domínio da vontade, tudo isso libera o mover de Deus sobre a sua vida, daquilo que já é teu. Só que isso te faz amadurecer, te tira do estágio de imaturo para maduro. E o maduro começa a poder ser alguém que tem acesso à herança que já era dele.
É possível, meu irmão, conhecer Jesus e viver uma vida inútil e produtiva. Charles Spurgeon, um pregador escocês do século XIX, além de ser um dos vivalistas mais conhecidos na história, além de ser um grande pregador, escritor, erudito, teólogo, pastor, ele era pastor de igreja. Ele tinha uma comunidade em Londres onde ele pastoreava. E um dia ele foi convidado para orar por uma senhora. E a senhora estava em estado crítico, o pessoal falou, uma senhora que está muito necessitada, carente, enfim. E quando Charles Spurgeon chega naquele lugar, era uma casinha pobre, o frio de Londres, na Inglaterra, a casa cheia de frestas, madeira caindo aos pedaços, lixo para todo quanto é lado, era um barraquinho assim, uma sujeira. Charles Spurgeon chega naquela casa caindo aos pedaços, uma tristeza, uma atmosfera, algo ruim. Quando ele chega, ele vê aquela mulher acamada, doente, numa escassez, sem alimentação, sem comida, sem ninguém por ela, precisando de cuidados médicos. E ele chega para aquela senhora, com o coração partido, falando, senhora, tudo bem? Eu vim aqui orar por você e te ajudar naquilo que for possível, como nós podemos te ajudar. Mas enquanto ele conversava com ela, ele olha para a parede e vê uma moldura na parede. E na parede havia uma moldura muito diferente do que havia no resto da casa. Ela chamou atenção. E ele bateu o olho e meio que reconheceu do que se tratava, mas ficou na dúvida. E ele pede para a senhora, senhora, eu posso pegar esse quadro aqui e dar uma olhada? Fala, pode, mas toma cuidado, isso é algo que eu tenho muita estima e carinho. Ele falou, do que se trata? Não, eu trabalhei por muitos anos para uma família nobre aqui de Londres, muito rica, pessoal querido, e eu vivia minha vida inteira lá. Eu trabalhava na casa, morava lá, e a minha patroa era muito boa, mas ela era sozinha, não tinha ninguém. E quando ela morreu, ela me deixou esse papel, disseram que era meu. E eu acho ele tão bonito, sabe? Botei ele numa moldura, porque isso me lembra de melhor fase da minha vida. Ele falou, e a senhora sabe o que é esse papel? Não, eu não sei ler. Senhora, eu posso dar uma olhada? Ele pega, você me permite eu levar ele, eu prometo que eu devolvo. Não, cuida, porque isso aí eu tenho um carinho. Ele falou, não. Ele leva e volta. Ele vai verificar a validade. E ele diz, senhora, a senhora sabe do que se trata esse documento? Ela fala, não, eu não sei ler. Então, isso aqui é um testamento. É um documento que diz que a senhora é herdeira, proprietária de posses, de terras, e você teria recursos suficientes para ter cuidados médicos, alimentação e morar em outro lugar e não está passando o que está passando. E a senhora só não está desfrutando isso porque não sabe ler. Algumas virtudes da nossa vida funcionam como a leitura para essa senhora. A gente só não desfruta da parte de Deus, não porque Deus não quer andar, mas é porque nós não estamos prontos para receber, porque nós não acessamos. Existem coisas que precisam mudar na tua mentalidade para você viver aquilo que Deus tem para você. Existem coisas que precisam realmente destravar. Competências que precisam ser desenvolvidas, conhecimentos que precisam ser adquiridos, entendimentos que precisam ser mudados. Meu irmão, a oração que você mais deveria fazer é: Deus, muda a minha mentalidade. Deus, muda a minha forma de pensar. Muda a minha forma de pensar, porque quando você muda a sua forma de pensar, seu casamento muda, sua vida muda, seus relacionamentos mudam, suas finanças mudam, tudo está naquilo que Deus pode fazer na sua mente. Ah, Rona, eu tenho dúvidas a respeito disso. Paulo, em Romanos capítulo 8 diz: aquele que anda no Espírito tem a mentalidade do Espírito, mas aquele que anda na carne tem uma mentalidade para as coisas da carne. Efésios capítulo 4, versículo 7 diz: essa não é a vida que vocês aprenderam de Cristo, então antes larguem a futilidade dos pensamentos que as pessoas do mundo têm e passem a ter uma mente igual à de Cristo, para que vocês possam viver a vida que Ele tem para vocês. Tudo está na mente, e o Espírito Santo e a palavra quer mudar e renovar o quê? A sua mente. Só que está na hora de você assumir a autorresponsabilidade em dizer: Deus, eu preciso mudar para que a minha vida mude. Por isso que talvez a música que mais se encaixa hoje é: Senhor, hoje eu não quero pedir nada,
Eu quero a sua presença em mim. Eu quero passar a pensar e ver a vida diferente. Eu quero andar com minhas próprias pernas. Eu quero ser como aquele aleijado que foi curado por Pedro e João. Ele passou a andar com as próprias pernas. Isso significa que a vida que ele passou a ter fazia com que ele não precisasse mais de esmolas. Existe algo que Deus quer fazer na sua mente, no seu coração, que vai te tornar livre de esmolas da vida. Chegou a hora de viver e de experimentar uma vida inabalável. Quantos querem isso da parte de Deus aqui, amém? Fique em pé, eu quero orar com você.